Hoje, em 9 minutos, uma conversa com o Frei Valdecir Schwambach, que é o guardião do Convento da Penha, com quem nós passamos a conversar agora. Frei, o senhor está há quanto tempo na função de guardião? Eustáquio, eu moro aqui há 5 anos, tempo já exato, 5 anos, e como guardião do convento, essa função que eu exerço mais à frente assim, da fraternidade do convento, da igreja do convento, exatamente há 3 anos, né? Mas eu moro aqui já há 5 anos. O senhor é egresso de onde? O senhor veio de onde, Frei? Olha, eu morava em Petrópolis antes como estudante de teologia, eu fazia faculdade de teologia lá, mas eu sou natural de uma cidade de Santa Catarina, né? É uma cidade pequena, de 9 mil habitantes, chamada Petrolândia. Hein? É uma cidade chamada Petrolândia, Santa Catarina, isso mesmo. Tá, então isso está há 5 anos aqui conosco. Exatamente há 5 anos. E há 3 anos cuidando como guardião. Isso, mais à frente do convento, já como chamado guardião. Como é que é essa relação com talvez um dos monastérios ou mosteiros mais antigos do Brasil, né? Sim, o convento está aí na lista dos conventos mais antigos. Nós, como franciscanos, temos outros conventos aí tão antigos e talvez um pouco mais antigos ainda que o convento, mas é uma experiência, sim, bastante interessante, de muita responsabilidade, porque desde quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, em 2008, eu já percebi o quanto de carinho que os capixabas têm pelo convento de Nossa Senhora da Penha e o que representa tudo isso, né? O que o símbolo, o que aquele monumento em cima daquela montanha representa para todos os capixabas e depois também isso acaba representando para a gente também, porque eu assumi isso também para mim, para a minha vida, né? Eu já me sinto assim bastante pertencente aqui ao Espírito Santo. E quando eu fui nomeado ou designado para ser guardião do convento, eu tinha aí 30 anos, então acabei sendo, assim, quebrando um pouco aquele pensamento que guardião do convento era sempre pessoas, às vezes, acima de 60 anos, né? Isso também gera um pouco, assim, um peso, né, para cima da gente, nesse sentido, assim, de responsabilidade. Mas eu digo que é uma experiência assim, bastante desafiadora, mas bastante enriquecedora para mim também, porque a gente precisa aprender muito, né, ler um pouco mais da história do próprio convento e a grande, digamos assim, satisfação que eu sinto é justamente de saber que a gente está cuidando e me esforço ao máximo para cuidar da melhor forma possível de um patrimônio que é amado por todos os capixabas, mas acredito que não só, não é? Minas, Bahia, Rio e tantas pessoas também que se enfronham aí do mundo da história, conhecem o Convento da Penha e acaba também sendo amado por todas essas pessoas. Então a gente cuida, sim, de algo que é valoroso para inúmeras pessoas. Amado ecumenicamente, independente da profissão, né, do professamento religioso, o convento é talvez o mais importante símbolo da identidade capixaba. Sim, porque o convento ele tem, eu digo assim, ele tem mais de uma identidade, né? Ele tem a identidade religiosa, que é a primeira, mas tem a identidade também histórica, né? Quem quiser saber da história do Espírito Santo, quem vai conhecer a história do Espírito Santo vai passar, né, pela história tanto dos jesuítas como dos franciscanos, do Convento da Penha, que desemboca no Convento da Penha, né? Então, é esse belíssimo assim, patrimônio, né? E a gente se alegra de estar à frente desse convento. Agora, Frei, o senhor é da Ordem Franciscana, né? Sim. A Ordem Franciscana já virou até um adjetivo, diz sempre respeito ao despojamento, à simplicidade, né? A um desapego, na verdade, me parece que a doutrina de São Francisco, a prática de vida, vinha muito disso, né? Como é que é viver lá na rotina? Sim. Enclausurado naquela cobertura maravilhosa, melhor visual de Vitória, com a devida reverência. É verdade. Olha, a palavra certa até, Eustáquio, não seria nem enclausurado. Os monges, eles vivem enclausurados e isso já faz parte, vamos dizer assim, da espiritualidade deles, né? Então eles não têm essa abertura para sair, inclusive, do mosteiro. Nós, como franciscanos, né, nós temos
essa liberdade. São Francisco dizia que o claustro, o mosteiro, o convento do frade é o mundo, né? Diz um dos livros de São Francisco que ele levou Daí a itinerância, inclusive, né? para cima de uma montanha e disse, está vendo tudo isso aqui é o nosso claustro, né? Então o claustro do frade menor, que somos nós, é o mundo todo, né? Todas as pessoas, o mundo inteiro é a nossa casa. E nós temos lá um ritmo, digamos assim, bastante intenso, né? de celebrações, de atendimentos. As pessoas que vêm lá, nós recebemos muitos turistas, muitos fiéis, então por isso que eu dizia antes, nesse sentido assim, que o convento ele tem essa identidade religiosa, mas ele tem também uma identidade turística, uma identidade de patrimônio histórico, cultural. E todo esse povo a gente recebe lá também. Então mesmo, né, conforme você perguntava antes, mesmo quem não é católico, mesmo quem não se diz religioso, assim, no sentido mais restrito da palavra, gosta do convento pela localização, por aquilo que ele significa, né? Tem pessoas que já conversaram comigo e dizem assim, eu não tenho religião, mas eu percebo que aqui em cima tem alguma coisa especial. É o contato com a natureza, é a vista que tem para a cidade de Vitória, para a cidade de Vila Velha, né? É uma beleza, todos os cantos que você olha, você enche os olhos pela maravilha. Sem dúvida. Em 9 minutos a gente conversa com o guardião do Convento da Penha, o Frei Valdecir Schwanbach. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a presença do Frei Valdecir Schwanbach, que é o guardião do Convento da Penha. O senhor é frei e o senhor é padre também. Também. O senhor falou a respeito de uma graduação em teologia, o senhor tem uma formação. Sua ordenação foi quando, Frei? A minha ordenação foi em abril de 2008. Eu também vou fazer 5 anos como padre. Mas como frei, eu já sou desde o ano de 2000. Né? São dois caminhos diferentes. Né? Se alguém que é frei quer ser padre também, então ele precisa fazer 2 faculdades. Faculdade de filosofia e a faculdade de teologia. São exigências da igreja. Depois disso, né, avaliado se essa pessoa tem carisma para trabalhar com as pessoas, ele pode se ordenar padre. Né? Tem que gostar de trabalhar com o povo, porque não pode ser padre. O carisma aí visto como uma graça, né? Como uma graça, como uma justamente graça. Como um dom, né, que essa pessoa recebeu. Uhum. Então tem que gostar de trabalhar com as pessoas, tem que gostar de atender, tem que gostar de receber bem. Né? Agora, para ser frei, né, necessariamente não precisa ter filosofia, não precisa ter teologia, graduação nenhuma. Né? Tem que fazer aquilo que a gente chama assim, 1 ano de aspirantado, 1 ano de postulantado e noviciado, que é quando recebe o nome de frei. Né? Aí já é frei. Mas nós temos um discurso aí que está permeando isso tudo, o trabalho, né? O frei particularmente. O frei tem um engajamento com atividades específicas, com o trabalho. Sim. O testemunho dele é dado por esse trabalho. A missão do frei é de contribuir com o serviço da igreja, né, no mundo de forma ampla. Ele pode trabalhar na missão, ele pode trabalhar com as pessoas mais pobres, ele pode se preparar para dar aula, né, o magistério, ele pode fazer um curso, pode se especializar em humanidades como psicologia, antropologia, enfim, ele pode trabalhar num sentido assim amplo, né? Aí como franciscano, ele dá a sua identidade também na sua forma de trabalhar. E o que caracteriza um frei, ou como às vezes as pessoas dizem um frade, né? São os votos que ele faz. Esses votos o padre, né, necessariamente não faz, mas o religioso, o frei, ele faz, que é o voto de castidade, o voto da obediência, né, e o voto da pobreza ou o voto de não ter nada de próprio, né, não acumular bens para si mesmo. Né, você é mantido pela instituição, né, mas você não adquire patrimônio para você, né, justamente para você ficar livre para ir pelo mundo. Mas o padre não tá subordinado a essas restrições? Não, o padre ele faz também a obediência ao seu bispo, né? Ele também tem o voto do celibato, né? Que não é o voto da castidade conforme os religiosos fazem, né? Porque o celibato ele é algo, digamos assim, disciplinar da igreja, né? A igreja convencionou, digamos assim, que
que os padres não casam, por exemplo, né? Então, o padre não casa. Mas o voto da castidade nosso, que nós fazemos, dos religiosos, mesmo que um dia o Papa diga que os padres poderão casar, os religiosos permanecerão solteiros, digamos assim, porque isso já faz parte do carisma do fundador, né? Então, nosso fundador era São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era solteiro, né? Então, a gente segue dessa forma, né? Isso é um pouco assim das diferenças. E a nossa obediência, digamos assim, claro, como padre também, obediência ao senhor bispo, né, ou arcebispo, mas também a obediência a um superior dentro da ordem religiosa, que é um chamado de provincial, que é o meu superior, assim como... O senhor tem, então, uma formação em teologia com que o senhor se tornou padre. Sim, sim. Na teologia, então, se busca, digamos assim, uma explicação ou um conhecimento intelectual que, de uma certa maneira, cria alguma validação para a fé, quando, por exemplo, a gente sabe que tem notáveis pensadores católicos, como foram o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Teilhard de Chardin. Nisso, na teologia, tudo vocês vão estudar essas fundamentações filosóficas para uma fé, é isso? A gente estuda, a filosofia nossa tem 3 anos, a teologia é feita em 4 anos, ambas são reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, não é? E justamente a teologia, ela é digamos assim, o discurso, né, sobre Deus. Então, dentro da teologia, nós temos aí diversas matérias, né, diversas disciplinas, como a exegese, né, porque para falar da Bíblia você tem que estudar, né, você tem que conhecer de história, você tem que conhecer estudos arqueológicos, né, outro tema... Simbolismo. Simbolismos, né? A linguagem, por exemplo, da época, né? Que língua que a Bíblia foi escrita, por exemplo, né? Os Evangelhos, Antigo, Novo Testamento. Então, tudo isso tem que ser conhecido. Eu diria assim que a teologia, então, é um estudo técnico, né? Ela pode aumentar a sua fé, necessariamente não, né? Então, a teologia, ela ajuda você a clarear as coisas, né? Tem alguns que dizem assim, depois que eu estudei teologia, né, algumas outras pessoas, a minha fé ficou abalada, né? Não é bem isso, porque a teologia é justamente para fortificar a fé, mas é para dar clareza, né, para você às vezes sair de sensos comuns, assim, de achismos, né, e você ter um discurso assim, digamos, mais claro, para você ter conhecer melhor as pessoas também. Por isso que o estudo da teologia é um estudo de humanidade, no fundo, para você saber quem que está à sua frente. Na teologia que a gente aprende uma coisa muito importante. Tem um teólogo que diz que o verdadeiro teólogo é aquele que lê a Bíblia, né, mas tem na outra mão também o jornal, né? Então você tem que ficar com uma mão a fé, a espiritualidade, a palavra de Deus. A realidade, não. E na outra mão a realidade, aquilo que está acontecendo no mundo atual com as pessoas. Agradeço muito, Frei, sua presença, sua disposição em vir cá nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Eustáquio, pela sua chamada, pelo seu convite para eu vir aqui, e agradeço muito, fico muito contente e desejo aí sucesso para você também no programa 9 Minutos. Em 9 minutos, a presença do guardião do convento, teólogo, Frei e Padre Valdecir Schwambach. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprendendo a